Ele empurrou meu bolo de formatura direto da mesa. A cobertura se espalhou pelas pedras do pátio. Meu sobrinho de 10 anos olhou para a bagunça e então sorriu diretamente para mim. Coma do chão, tia Raquel. Um segundo de silêncio, e então toda a mesa explodiu em risadas. Minha irmã, mãe dele, sorriu olhando para a taça de vinho. Minha própria mãe riu mais alto, um riso agudo e cruel que me cortou mais fundo que qualquer faca. Eu não chorei. Não gritei. Apenas coloquei a faca do bolo de lado, me afastei das risadas deles e entrei no meu carro. Naquela noite, a mensagem que eu esperava a vida inteira finalmente chegou. Era da minha mãe. Decidimos cortar todo o contato. Fique longe para sempre. Minha irmã curtiu. Eles achavam que estavam me banindo. Achavam que tinham todo o poder. Esqueceram de um pequeno detalhe: eu era consignatária da casa deles. Eu era consignatária do carro da minha irmã. Eles não eram apenas minha família. Eles eram meus dependentes. Meus dedos estavam perfeitamente firmes enquanto eu digitava uma simples resposta. Amanhã vou remover meu nome de todos os empréstimos. À meia-noite, o pânico começou. O grupo de mensagens foi inundado. A tela do meu celular acendeu com 100 chamadas perdidas. Eles estavam apenas começando a entender. Enquanto o sol se punha, as luzes de corda no quintal brilhavam mais forte. O ar ficou mais fresco, a churrasqueira havia sumido e as pessoas apenas estavam sentadas bebendo. As risadas começaram a mudar. Ficaram mais altas e mais afiadas. Não era uma risada feliz. Era o tipo de risada que precisa de um alvo. Eu tentava me manter invisível. Estava recolhendo pratos de papel, empilhando copos plásticos usados e fingindo que não os ouvia. Minha mãe, Elaine, segurava uma taça de vinho branco. Ela contava uma história sobre um vizinho. E eu disse a ela, ela falou, com a voz alta: se você não consegue controlar seu cachorro, não deveria ter um. Minha irmã Brittany riu. Deus, mãe, você realmente disse isso? Claro que disse. Todos estavam sentados na mesa principal do pátio. Meu pai, Robert, estava na ponta, olhando para a fogueira. Ele estava lá, mas não estava. Ele nunca esteve. Eu estava perto do meu bolo. Ele ainda estava no canto, ao lado de uma tigela com gelo derretido. Peguei a pequena faca prateada, pronto para cortá-lo. Talvez, se eu oferecesse um pedaço de bolo, o clima melhorasse. Ei, tia Raquel, uma voz cantou. Virei-me. Era meu sobrinho, Tyler. Ele tinha 10 anos e os olhos da minha irmã. Olhou para mim com um pequeno sorriso maldoso. Ei, Tyler, quer o primeiro pedaço do bolo? Perguntei. Ele bufou. Não, bolo é para quem celebra. Eu parei. Apenas olhei para ele. É uma celebração, amigo. Eu me formei. Tyler olhou para a mãe, Brittany. Ela nos observava. A taça de vinho quase tocando a boca, parou por um instante. Ela lhe deu um pequeno aceno. Estava o encorajando. Tyler voltou-se para mim. Sua voz ficou mais alta, para que todos na mesa pudessem ouvir. Tia Raquel, a mamãe diz que você só conseguiu seu diploma para se gabar. A mesa ficou em silêncio. Eu podia ouvir o gelo estalando no copo de alguém. Olhei para Brittany. Ela não desviou o olhar. Não parecia arrependida. Ela apenas levantou as sobrancelhas, com um sorrisinho no rosto. Então minha mãe riu. Foi um som agudo, fino. Ah, Tyler, ela disse, abanando a mão, não diga isso em voz alta. E assim, a permissão foi dada. A mesa inteira riu. Não foi uma risadinha. Foi uma risada cheia, profunda, maldosa. Eles riram como se ele tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. Senti o sangue sumir do meu rosto. A faca pesava na minha mão. Cada palavra que ele dizia era uma faca por si só. Eu sabia que ele só estava repetindo o que ouvirá. Ele era apenas a caixa de som da inveja da minha irmã e da crueldade da minha mãe. Isso não é verdade, Tyler, eu disse. Minha voz era baixa. É sim, ele insistiu.
Ele estava adorando aquilo. Amava ser o centro das atenções. A mamãe disse que você acha que é melhor do que a gente agora. Por isso você mora em Seattle. Você acha que é inteligente demais. Brittany? Eu disse, olhando diretamente para minha irmã. Você vai parar ele? Brittany deu um gole lento no vinho. Ele só está sendo criança, Raquel. Ele está sendo honesto. É o que todo mundo está pensando. Meu pai não disse nada. Apenas olhava para o fogo. Eu senti os cortes de cada palavra. Não eram feridas novas. Eram as mesmas feridas de sempre. A ferida de ser séria demais. A ferida de ser sensível demais. A ferida de tentar e ser chamada de exibida. Olhei para o bolo. Meu nome estava lá. Parabéns, Raquel. Eu mesma o tinha comprado. Eu sabia que eles não comprariam. Você acha que é melhor? Sim, Tyler disse. Ele deu um passo mais perto. Os olhos dele estavam brilhantes e cruéis. Então ele colocou as mãos na borda da mesa dobrável barata. Ele empurrou. Aconteceu rápido, mas pareceu lento. A mesa tombou. O bolo deslizou. Ficou suspenso no ar por um instante. Depois caiu. Bateu nas pedras do pátio com um som molhado e pesado. Splat! A cobertura branca espirrou para todo lado. Sujou meus sapatos. Bateu na barra da minha calça jeans. As velinhas azuis se espalharam pelo gramado. Parabéns, Raquel virou apenas um borrão azul na pedra suja. Silêncio. Então Tyler olhou para a bagunça. Olhou para o meu rosto. E sorriu. Com do chão, tia Raquel. A risada que veio depois foi pior dessa vez. Mais áspera. Selvagem. Minha mãe jogou a cabeça para trás e gargalhou. Brittany riu atrás da mão. Os amigos delas, pessoas que me conheciam desde criança, estavam rindo. Eu estava ali, coberta pelo meu próprio bolo de formatura. Olhei para minha mãe. Ela enxugava uma lágrima de tanto rir. Finalmente, olhou para mim. O riso dela parou, mas o sorriso permaneceu. Ah, qual é, Raquel? Ela disse. A voz leve, quase entediada. Não seja tão sensível. É só um bolo. O Tyler só estava sendo um menino. Olhei para a faca na minha mão. Pensei em jogar. Pensei em gritar. Pensei em chorar. Mas não senti nada. Não era tristeza. Era nada. A parte de mim que queria o amor deles, a parte que sempre tentava, tinha acabado de morrer. Desapareceu. Coloquei a faca sobre a mesa suja de cobertura. Eu estava usando um avental azul que minha mãe tinha insistido que eu colocasse. Você é a ajudante da anfitriã, ela tinha dito. Alcancei as tiras atrás das costas. Desamarrei o avental. Tirei-o pela cabeça. Dobrei uma vez, com cuidado, e deixei sobre uma cadeira. Então me virei. Andei além da mesa que ria. Passei pelo meu pai silencioso. Caminhei em direção ao portão lateral. Aonde você vai? Minha mãe chamou. A voz dela não estava preocupada. Estava irritada. Raquel, não faça cena. Ainda temos convidados. A festa acabou, gritou Brittany, a voz cheia de sarcasmo. A graduada está indo embora. A risada deles me seguiu como um fantasma por toda a extensão da garagem. Entrei no meu carro. Coloquei a chave na ignição. Eu não chorei. Não limpei a cobertura dos meus sapatos. Algo dentro de mim não tinha apenas trincado. Tinha quebrado. Quebrado de verdade, de forma completa e definitiva. E eu sabia que nunca mais voltaria. A viagem de Idaho até Seattle é longa. Cerca de 8 horas. 8 horas de colinas marrons e planas que viram montanhas verdes e escuras. Dirigi durante a noite inteira. Não liguei o rádio. Só ouvi o som dos pneus na estrada. O ronco do motor era o único som no mundo. Meu celular estava no banco do passageiro. Apagado.
Eu o desligar assim que saí da festa. Não queria ouvir vibrar. Não queria ver as mensagens que eu sabia que estariam ali. A viagem inteira, tudo o que fiz foi repassar a cena na minha cabeça. Vi o bolo bater no chão. Ouvi a voz de Tyler. Come do chão. Ouvi a risada da minha mãe. Passei a vida inteira tentando ser boa o suficiente. Tive boas notas. Nunca me meti em problemas. Fui para a faculdade. Fiz meu mestrado. Eu era responsável. Eu era estável. Brittany era divertida. Era a que cometia erros. Teve Tyler aos 20 anos. Casou com um homem que a deixou. Estava sempre metida em algum drama e eles a amavam por isso. O drama dela fazia com que se sentissem necessários. Minha estabilidade só os fazia sentir tédio. Cada vez que eu conquistava algo, eles tratavam como um insulto. Meu sucesso era uma luz que fazia eles enxergarem os próprios fracassos e eles me odiavam por isso. Eu enxergava tudo com clareza agora. Não era sobre eu ser sensível demais. Era sobre eles serem cruéis demais. Dirigi enquanto o sol nascia. O céu passou do preto ao roxo e depois a um cinza pálido e aguado. Quando cruzei a ponte entrando em Seattle, a cidade estava apenas acordando. Meu apartamento é pequeno. Um estúdio em um prédio antigo de tijolos. É só um cômodo, mas é meu. Ninguém ri de mim aqui. Subi os 3 lances de escada. A cobertura nos meus sapatos estava seca e rachada. Destravei a porta. Entrei. O ar estava parado e silencioso. A chuva começou a bater na janela. Uma chuva leve e constante, típica de Seattle. Parecia que a cidade estava me dando boas-vindas. Tirei os sapatos sujos perto da porta. Coloquei minhas chaves na tigelinha sobre a mesa. Sentei na cama. Fiquei ali por muito tempo, apenas observando a chuva escorrer pelo vidro. Ela lavava a sujeira da janela. Eu desejava que pudesse me lavar também. Finalmente peguei o celular. Liguei. Ele explodiu em notificações. 22 chamadas perdidas, mãe, pai, Brittany. 34 mensagens de texto. Não li todas. Li apenas a última. Era da minha mãe, no grupo da família. Decidimos cortar todo contato. Fique longe para sempre. Olhei para aquelas palavras. Decidimos. O Anosa Real significava ela e meu pai. Meu pai, que não dissera uma única palavra. Apenas concordava. Ele sempre apenas concordava. Cortar todo contato. Soava tão formal, como uma carta de negócios. Como se estivessem me demitindo. Me demitindo de ser filha deles. Fique longe para sempre. Essa era a punição. Eles achavam que eu não conseguiria viver sem eles. Achavam que eu entraria em pânico. Que eu imploraria. Que eu pediria desculpas pela cena em que eu tinha feito. Olhei para a mensagem e então vi. Bem embaixo do texto, havia um pequeno coração vermelho. Brittany tinha curtido a mensagem. Aquele único coração vermelho me atingiu mais forte do que o bolo no chão. Tão simples, tão definitivo. Era minha irmã comemorando. Ela tinha vencido. Finalmente tinha conseguido me tirar da família. Agora ela era a única filha. Fiquei olhando para a tela. Esperei pelas lágrimas. Esperei pela dor, pelo buraco gritando no peito. Mas nada veio. Eu não sentia nada. Apenas uma quietude profunda, fria, silenciosa. O tipo de silêncio que vem quando uma tempestade horrível finalmente passa e tudo o que sobra é o estrago. Eles achavam que estavam me punindo. Não perceberam que estavam me libertando. Olhei de novo para as palavras da minha mãe, fique longe para sempre. Então algo dentro de mim falou. Uma voz muito baixa, mas mais clara que a chuva. Uma única palavra. Chega. Eu estava cansada. Eu estava finalmente, completamente, terminada. Levantei-me e fui até minha mesa. Abri meu laptop. A tela acendeu mostrando uma foto do Lake Union. Eu não chorei.
O tempo de chorar tinha acabado. Aquela quietude da mensagem ainda estava lá, mas agora algo se misturava a ela. Uma sensação fria, nítida. Era a raiva. Mas não aquela raiva que faz você gritar. Era a raiva que faz ver tudo com clareza. Abri minha planilha de orçamento. Sou muito organizada com meu dinheiro. Preciso ser. Moro numa cidade cara. Tenho meus próprios empréstimos estudantis. Tenho aluguel. Tenho seguro do carro. Minha planilha tem tudo: aluguel, contas, mercado, economia. E então havia 2 outras linhas. 2 pagamentos que eu fazia todo santo mês. Ajuda na hipoteca dos pais, $400. SUV da Brittany, $684. Fiquei encarando os números. 3 anos atrás, meus pais iam perder a casa. As horas do meu pai na fábrica foram cortadas. Disseram que precisavam só de um pouco de ajuda. Raquel, você é a única a quem podemos pedir, minha mãe chorou no telefone. Você é estável. Você tem aquele bom emprego na área de tecnologia. Eu tinha acabado de conseguir aquele emprego. Não ganhava muito, mas estava orgulhosa. É só para passar essa fase, querida, ela disse. É só uma assinatura. Família ajuda família. E eu coassinei. Não apenas ajudei, coassinei. Fiquei legalmente presa ao empréstimo. E por 3 anos paguei $400 todo mês. A anfásia nunca acabou. Depois Brittany teve o carro velho quebrado. Disse que precisava de um carro seguro para Tyler. Você quer que seu sobrinho fique seguro, não quer, Raquel? Minha mãe perguntou. Então fui com ela à concessionária. Ela escolheu um SUV enorme, novo em folha, preto, brilhante, com teto solar. Ela não tinha crédito. O banco riu na cara dela. Por favor, Raquel, ela sussurrou. Eu vou pagar todos os meses. Eu prometo. Minha mãe colocou a mão no meu braço. Apenas assina, querida. É só uma assinatura. Então eu assinei. E nos últimos 2 anos, ela não pagou um único centavo. Os $684 saíam diretamente da minha conta todos os meses. O débito automático era a única forma de proteger o meu próprio crédito. Fiz as contas de cabeça. $400 por mês durante 3 anos. 640 por mês durante 2 anos. Eu já tinha dado isso a eles. Abri a calculadora rapidamente. 400 vezes 36 igual 14.400. 640 vezes 24 igual 15.360. Total, 29.760. Eu tinha pago quase $30.000. Olhei para o glacê ainda rachado na minha calça jeans. Pensei na viagem para a Flórida que eles fizeram no mês passado. As fotos estavam por toda parte no Facebook. Brittany e Tyler na praia. Minha mãe bebendo um drink. Eles trabalham duro, minha mãe tinha dito na festa. Eles merecem. Eu paguei por aquela viagem. Eu paguei pelo vestido floral novo da Brittany. Eu paguei pela própria festa onde riram de mim. Eu paguei pelo privilégio de ser humilhada. Sempre chamei isso de amor. Chamei de ajuda. Chamei de ser a responsável. Eu estava errada. Não era amor. Era uma coleira. Enquanto eu estivesse presa a eles pelo dinheiro, precisava voltar. Precisava atender às ligações. Precisava ouvir as piadas. Precisava aguentar os abusos. A coassinatura não era só uma assinatura. Era uma corrente. Eles não riram apenas de mim. Riram da idiota que estava financiando a vida deles. A raiva fria e silenciosa no meu peito ficou muito afiada. Eles queriam cortar todo contato. Tudo bem. Abri meu e-mail. Comecei uma nova mensagem. Digitei 3 endereços: mãe, pai, Brittany. O assunto era assuntos financeiros. Não escrevi em querida mãe. Não escrevia não acredito que você fez isso. Não mencionei o bolo. Não mencionei a mensagem. Escrevi 5 palavras:
removendo meu nome de todos os empréstimos amanhã. Fiquei encarando a frase. Era limpa. Era simples. Sem emoção. Era um fato. Minha mão tremia um pouco quando movi o mouse até o botão de enviar. Escolhemos cortar todo o contato. Fique longe para sempre. O coração vermelho. Cliquei no botão. O e-mail se foi. Fechei o laptop. O clique da tampa apareceu alto no silêncio do quarto. Levantei. Fui até a janela. A chuva lavava a cidade. Encostei a mão no vidro frio. Respirei fundo. Pela primeira vez na vida, senti que ela me pertencia. Eu não era filha deles. Eu não era irmã deles. Eu não era o banco deles. Eu era apenas Raquel. E eu estava livre. Eu realmente dormi. Achei que passaria a noite inteira acordada, encarando o teto. Mas dormi como uma pedra. Foi o sono profundo, sem sonhos, de alguém que finalmente largou uma bagagem pesada, muito pesada. Quando acordei, o sol tentava romper as nuvens cinzentas de Seattle. Meu apartamento estava cheio de uma luz suave e calma. Então vi meu celular. Ele estava no criado mudo, vibrando. A tela era uma parede sólida de notificações. Ele tinha passado a manhã inteira tocando. Chamadas perdidas, mãe, 14. Chamadas perdidas, pai, 6. Chamadas perdidas, Britney, 11. Chamadas perdidas, número desconhecido, 3. Correio de voz, 9. Mensagens, mãe, 23. Peguei o telefone. Não desbloqueei. Só olhei as prévias das mensagens na tela bloqueada. Mãe, o que aquele e-mail significa? Mãe, você não pode fazer isso. Mãe, Raquel, me ligue agora. Mãe, você está destruindo esta família. Britney, você está tentando arruinar a minha vida. Pai, Raquel, por favor ligue para sua mãe. Ela está muito abalada. Procurei uma palavra. Procurei a palavra desculpa. Procurei por um foi mal pelo bolo. Não encontrei ponto. Procurei por um me desculpe pelo que eu disse. Procurei por um não queríamos te cortar. Aquelas palavras não estavam lá. Eles não estavam arrependidos por terem me machucado. Estavam apenas irritados porque eu estava cortando dinheiro. Os números desconhecidos eram provavelmente amigos deles, ou talvez até o banco. Embora fosse cedo para isso. Eles estavam tentando me assustar. Coloquei o telefone de volta no criado mudo. Ativei o modo não perturbe. O zumbido parou. O silêncio era maravilhoso. Tomei um banho. Lavei a festa de mim. Deixei a água quente escorrer pelas costas. Esfreguei a pele até ficar vermelha. Sentia que estava lavando anos de vozes deles. Me vesti. Coloquei uma boa blusa e uma calça escura. Vesti o blazer que uso em grandes reuniões no trabalho. Senti como se estivesse colocando uma armadura. Fiz café. Bebi devagar, em pé, perto da janela, observando a cidade acordar. Peguei minha bolsa. Dentro dela havia uma grande pasta Manila. Eu vinha coletando documentos há meses, sem nem saber exatamente por quê. Só tinha um pressentimento. Dentro da pasta havia e-mails da minha mãe sobre a hipoteca. O cheque do seu pai está atrasado de novo, Raquel. Precisamos dos seus $400 até amanhã. Havia também extratos bancários mostrando o pagamento de $640 do SUV saindo da minha conta todo mês durante 2 anos. E eu tinha impresso a troca de mensagens de quando minha mãe me pediu para apenas assinar a casa. Eu havia escrito: Você tem certeza de que é só temporário? A resposta dela estava salva. A casa é nossa, Raquel. Você só ajudou a assinar. Não se preocupe. Não era uma promessa de ajuda temporária. Era uma declaração de propriedade. Minha assinatura, a casa deles. Eu tinha tudo o que precisava. Saí do apartamento e fui até meu carro. Dirigi até o Green First Bank. Era um banco pequeno, local.
O gerente da agência, Sr. Reynolds, havia me ajudado a abrir minha primeira conta corrente quando me mudei para Seattle. O escritório dele era silencioso. Havia uma planta falsa no canto e fotos dos filhos sobre a mesa. Um homem gentil, na casa dos 50, cabelo grisalho e um sorriso calmo. Raquel, disse ele, apertando minha mão, que bom te ver. Como posso te ajudar? Preciso ser removida como consignatária de 2 empréstimos, falei. A voz não tremia. Eu estava orgulhosa disso. Ele assentiu. Certo. Isso pode ser um processo complicado. Normalmente, o tomador principal precisa concordar ou você precisa refinanciar. Não acho que eles vão concordar, respondi. Abri minha pasta. Coloquei os papéis sobre a mesa, e-mails, extratos bancários, mensagens de texto impressas. Contei tudo. Falei sobre a festa. Sobre o bolo. Sobre a mensagem de texto da noite anterior, decidimos cortar todo o contato. Ele ouviu. Não interrompeu. Apenas assentiu, com um rosto sério. Leu as mensagens da minha mãe. Olhou os extratos bancários. Quando terminei, ficou em silêncio por 1 minuto inteiro. Cruzou as mãos sobre a mesa. Raquel, disse, a voz gentil, mas firme, você não é a primeira pessoa a ser aproveitada sob o pretexto de família, e não será a última. Ele pegou a mensagem da minha mãe. A casa é nossa. Você só ajudou a assinar. Assentiu. Isso, nós chamamos de falsa representação financeira. Eles te disseram uma coisa para conseguir sua assinatura, com a intenção de fazer outra. Você pode me ajudar? Perguntei. Tudo o que precisamos está bem aqui, disse ele. Pegou o telefone. Não vamos pedir a permissão deles. Fez 2 ligações. Falou em uma linguagem que eu não entendia. Liberação de responsabilidade, abuso financeiro documentado, falsa representação na assinatura, digitou no computador. Imprimiu 2 formulários. Este é para a hipoteca, disse ele, e este é para o empréstimo do carro. Vamos abrir uma disputa de responsabilidade imediata. Com base na sua documentação, o banco vai liberá-la dessas dívidas. Depois, será responsabilidade deles refinanciar ou perder os bens. Você quer dizer que eles vão ter que pagar por conta própria? Sim, disse ele. A partir de hoje, eu assinei meu nome. Minha mão estava firme. O Sr. Reynolds pegou os papéis. Pegou um carimbo grande e pesado de borracha. Pressionou na almofada de tinta e depois na primeira página. Tum. Fez novamente na segunda página. Tum. O som era suave, mas foi o som mais definitivo que eu já tinha ouvido. Era o som de uma fechadura se abrindo. Era o som de corrente se quebrando. Soltei um suspiro. Senti como se tivesse segurado isso por 3 anos. Você fez a coisa certa, Raquel, disse o Sr. Reynolds, reunindo os papéis. Às vezes, proteger-se é a única forma de ensinar respeito aos outros. Ou, no mínimo, é a única forma de se proteger da falta dele. Levantei-me. Obrigada, Sr. Reynolds. Obrigada de verdade. Cuide-se, disse ele, sorrindo para mim. Saí do banco. O vento de Seattle estava frio. Cortava o rosto, mas meu peito estava leve. Era uma dor, mas uma boa dor. A sensação de um peso tão grande que eu nem sabia que carregava, de repente, desaparecendo. Cheguei ao carro. Meu celular estava no porta-copos. A tela estava apagada. Peguei-o, desliguei o modo não perturbe e esperei. Foram 10 segundos. O telefone acendeu. Começou a vibrar e tremer tão forte contra o plástico que parecia uma abelha irritada. Mãe, Britney, pai, mãe, mãe. Eles sabiam. O banco já tinha ligado para eles. Observei o celular vibrar. Vi o nome da minha mãe piscando na tela, repetidamente. O velho eu teria atendido. O velho eu teria sentido culpa. O novo eu apenas observava tocar e tocar até cair na caixa postal. O vento soprava lá fora, mas dentro do carro, estava perfeitamente, maravilhosamente silencioso. Sentei no banco do carro, no estacionamento do banco.
O telefone ainda vibrava no porta-copos. Soava como um animal preso. Vi o nome da minha mãe piscando, mãe. 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 Depois parou. Um segundo depois, uma nova chamada. Brittany. Tocou uma, duas, três vezes. E desligou. Um segundo depois, pai. Deixou tocar. Deixou tocar 12 vezes antes de cair na caixa postal. Ele era o paciente. Aquele que esperaria você se cansar. Eu apenas observei. Não senti pânico. Não senti culpa. Só senti distância. Era como assistir ao filme da vida de outra pessoa. Eles não ligavam para se desculpar. Eu sabia que não ligavam para dizer: Raquel, sentimos muito. Fomos cruéis. Por favor, volte. Eles ligavam porque o banco ligou para eles. O banco disse que o passeio grátis acabou. O banco disse que a mulher que eles desprezaram era a mesma mulher que sustentava o teto deles e pagava o combustível. Pensei nos $29.760. Pensei em tudo que poderia ter feito com aquele dinheiro. Poderia ter uma poupança de verdade. Poderia ter tirado férias. Poderia ter comprado um sofá novo. Mas eu enviei tudo para eles. Enviava para Idaho, mês após mês. Enviava para pessoas que riram do meu bolo de formatura. O telefone acendeu novamente. Mãe. Dessa vez, eu peguei o telefone, mas não apertei o botão verde. Apertei o vermelho. Recusei a ligação. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz isso. Pareceu estranho. Pareceu poderoso. Ela ligou de novo imediatamente. Eu recusei. De novo. E de novo. Na quarta tentativa, ela parou. 1 minuto depois, chegou uma mensagem. Mãe, você atenda esse telefone agora. Você nos arruinou. Outra mensagem. Mãe, o banco acabou de ligar. O que você fez? Outra. Brittany, eles vão tomar meu carro. Meu carro. O Tyler precisa desse carro. Você é egoísta, invejosa. Outra da Brittany. Espero que você esteja feliz. Você finalmente conseguiu o que queria. Acabou com a minha vida. Eu li as palavras. Invejosa. Egoísta. Elas ainda não viam. Elas realmente não conseguiam enxergar o que tinham feito. No mundo delas, eu era errada. Eu era traidora. Liguei o carro. O motor ronronava num som suave. Saí do estacionamento. Dirigi pelo trânsito normal do meio-dia em Seattle. As pessoas iam almoçar. Outras passeavam com seus cachorros. O mundo seguia vivendo a vida normalmente. E o meu mundo estava explodindo, mas explodindo em silêncio, dentro de uma pequena tela de vidro. Quando voltei ao meu apartamento, fiz uma xícara de chá. Sentei no meu sofá. Olhei para o celular. 9 novas mensagens de voz. Tomei um gole do chá. Estava quente. Respirei o vapor. Ok. Eu estava pronta. Apertei a primeira mensagem. Era minha mãe? A voz dela não estava calma. Era um grito fino, agudo. Raquel. Raquel, você atenda esse telefone. Você me retorne agora. O banco ligou para o seu pai. Disseram que você enviou, sei lá, algum papel de abuso. O que você contou para eles? Que mentiras você contou? Você arruinou nosso crédito. Você arruinou tudo. Depois de tudo que fizemos por você. Nós te demos uma vida. Nós. A mensagem cortou. 30 segundos de pura fúria. Eu não senti nada. Apertei deletar. Segunda mensagem. Brittany. A voz dela era baixa e cheia de veneno. Então esse era o seu plano. Era assim que você ia se vingar de mim. Porque eu sou mais bonita. Porque a mamãe me ama mais. Você sempre foi invejosa. Sempre. E agora conseguiu.
Eles vão levar meu SUV? Como eu vou levar o Tyler pro futebol? Como eu vou viver? Você acha que é melhor do que a gente com seu diploma idiota e seu apartamentinho estúpido? Você não é nada. Você é um nada frio e vazio. Eu te odeio. Eu te odeio. Deletei. Terceira mensagem. Meu pai. Essa quase doeu. A voz dele era calma, cansada. Raquel, querida, é o papai. Escuta, sua mãe está muito chateada. E a Britney também. Acho que você cometeu um grande erro. Você já fez seu ponto, ok? Você está brava, nós entendemos. Mas você não pode fazer isso. Esta é a nossa casa, Raquel. Você vai nos deixar sem ter onde morar? É isso que você quer? Só ligue de volta para o banco. Diga que foi um mal-entendido. Depois nos ligue. A gente conversa. Isto não é como uma família age. Isto não é como uma família age. Eu fiquei olhando para o telefone. Pensei no bolo no chão. Pensei na risada da minha mãe. Pensei no coraçãozinho vermelho da Britney. Eu sussurrei para o telefone. Você tem razão, pai. Isso não é como uma família age. Ele era o pior de todos. Era o cúmplice silencioso. Era o que assistiu tudo acontecer a vida inteira e nunca disse nada. O silêncio dele era o solo que permitia que todo esse veneno crescesse. Apaguei a mensagem dele. Os outros 6 recados de voz eram só eles gritando meu nome ou chorando. Lágrimas falsas, lágrimas de raiva. Abri o grupo da família. A última mensagem ainda era da minha mãe. Escolhemos cortar todo contato. Fique longe para sempre. E o coração vermelho da Britney. Todas as novas mensagens estavam cheias de fúria. Você vai se arrepender. Você está morta para mim? Você não faz ideia do que acabou de começar. Olhei para tudo. As chamadas, os áudios, as mensagens, as ameaças. Digitei uma única frase, calma, e enviei no grupo. Só parei de pagar pelas pessoas que riram quando meu bolo caiu no chão. Apertei enviar. Depois coloquei o celular sobre a mesa. O silêncio que veio depois não estava vazio. Estava cheio. Era o som de uma porta sendo trancada. O som de uma tempestade finalmente acabando. Terminei meu chá. Abri meu laptop. Entrei no site da operadora. Encontrei a seção de números bloqueados. Digitei o número da minha mãe. Bloquear. Digitei o número do meu pai. Bloquear. Digitei o número da minha irmã. Bloquear. Meu celular ficou quieto. Não vibrava mais. Só uma tela preta e silenciosa. Foi a primeira paz real que senti em 28 anos. Por 3 dias, houve silêncio. Um tipo de silêncio estranho, novo. Não era só quietude. Era ausência. Ausência de drama, de ansiedade, de esperar pela próxima mensagem que faria meu estômago despencar. Fui trabalhar. Meu emprego é em uma pequena empresa de tecnologia chamada Green Pulse Tech. Fazemos software para energia renovável. Sou gerente de projetos. Sou boa no que faço. Sou organizada. Gosto de ver um plano se concretizando. No trabalho, ninguém ria de mim. Ninguém dizia que eu era sensível demais. Almocei com minha amiga Mega. Ela é designer na empresa. Tem cabelo vermelho vibrante e uma risada sempre gentil. Você parece diferente, ela disse, enquanto comíamos salada. Diferente de um jeito bom, mais leve. Não contei tudo. Só disse. Estou colocando alguns limites com a minha família. Boa. Ela disse, e ela realmente quis dizer. Limites são difíceis, especialmente com família. Me avisa se quiser vir lá em casa ver filmes ruins no fim de semana. Eu sorri. Eu adoraria. Eu estava construindo uma nova vida. Uma vida quieta. Na terceira noite, eu estava em casa. Eram mais ou menos 19 horas.
Lá fora estava escuro e chovendo. Eu estava de pijama, lendo um livro no meu sofá. Meu apartamento estava quentinho. Então eu ouvi, bum, bum, bum. Não era uma batida. Era pancada. Alguém estava esmurrando minha porta. Meu coração subiu para a garganta. Meu corpo inteiro ficou gelado. Eu sabia exatamente quem era. Bum, bum, bum. Raquel, abre essa porta. A gente sabe que você tá aí. A voz da minha mãe, ecoando pela escada do prédio inteiro. Afiada, furiosa. Eu não me mexi. Fiquei sentada no sofá, congelada. Bum, bum, bum. Raquel Carter, você abre essa porta agora. Então, outra voz. Britney, sai daqui, sua covarde. Acha que pode simplesmente se esconder? Eles estavam ali. Tinham voado de Idaho até Seattle. Tinham encontrado meu prédio. Eu moro em um prédio seguro. Precisa de chave ou ser autorizado pelo interfone. Eles devem ter seguido alguém para dentro. Minhas mãos tremiam. Coloquei meu livro no colo. Levantei-me devagar. Caminhei até a parede, perto da minha porta. Tenho um pequeno interfone com vídeo. Apertei o botão de visualizar. A pequena tela em preto e branco se iluminou. Eu os vi. Minha mãe, Elaine, e minha irmã, Brittany. Pareciam horríveis. Seus rostos vermelhos e tensos de raiva. O cabelo molhado pela chuva. Pareciam dois animais furiosos, encharcados. Raquel. A voz da minha mãe era tão alta que consegui ouvir através da porta e do interfone. Abre essa porta ou eu vou arrombá-la. Gritou Brittany. Ela chorava, mas eram lágrimas de raiva. O banco congelou nossas contas. Congelou minhas contas. Não consigo comprar comida. Tudo por sua causa. Minha mão foi até a maçaneta. A velha Raquel queria abrir. Queria fazer o grito parar. Queria dizer: desculpa. Desculpa. Vamos resolver. A culpa era física, pesada. Me sufocava. Eles eram minha família. Estavam na chuva. Não podiam comprar comida. Coloquei a mão na maçaneta de metal. Estava fria. Então me lembrei. Lembrei do bolo no chão. Lembrei do riso. Lembrei do ancoma do chão. Eles não estavam ali porque sentiam minha falta. Não estavam ali para pedir desculpas. Estavam ali porque o dinheiro tinha parado. Puxei a mão da maçaneta. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Olhei para seus rostos na pequena tela. Eles eram minha família, mas também eram as pessoas que mais me machucaram. Minha casa era meu refúgio. Eu precisava protegê-la. Tirei meu celular do bolso. Minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair. Abri o teclado e sussurrei para o telefone. Departamento de Polícia de Seattle. Qual é a emergência? Minha voz era um sussurro cru. Olá, meu nome é Raquel Carter. Há duas pessoas fora da porta do meu apartamento. Elas estão batendo e gritando. Se recusam a sair. Elas estão armadas, senhora? Não sei. Acho que não. Mas estão gritando, estou com medo. A senhora as conhece? Fechei os olhos. Era o momento. Sim, sussurrei. São minha família, mas hoje estão invadindo. Estamos enviando um policial, senhorita Carter. Fique na linha. Não abra a porta. Tranque sua porta de segurança. Eu já estava trancada. Fiquei ali, respirando, ouvindo a atendente do 911 de um lado e os gritos da minha mãe do outro lado da porta. Minutos se passaram. Pareciam horas. Então, pelo interfone, ouvi uma nova voz. A voz de um homem. Calma, firme. Senhora, afaste-se da porta. Olhei para a tela do vídeo. Um policial estava ali, alto, de pé entre eles e minha porta.
Ela é minha filha. Gritou minha mãe para ele. Estamos aqui para ver nossa filha. Senhora, fui informada de que ela não quer vê-las. Vocês estão em propriedade privada e causando distúrbio. Se ela pediu para saírem, precisam sair. Não podem obrigá-la. Você não pode nos impedir. Gritou Brittany, isso é um assunto de família. Isto é um caso de invasão de propriedade, respondeu o policial, com a voz firme e nivelada. Vocês podem sair por conta própria ou podem ser escoltadas para fora. A escolha é de vocês. Observei o rosto da minha mãe na tela. Era uma máscara de pura humilhação amarga. Ela olhou para o policial. Olhou para minha porta fechada. Ela sabia que tinha perdido. Muito bem, ela sibilou. Assisti as duas virarem as costas. O policial as acompanhou enquanto caminhavam pelo corredor. Elas foram embora. Foram embora sob o olhar frio e silencioso de um policial. Fiquei parada junto à porta por muito tempo. Minhas pernas tremiam tanto que precisei me sentar no chão. Eu chorava, mas não de tristeza. Era alívio. Era o terror abandonando o meu corpo. Eu tinha conseguido. Eu tinha mantido meu limite. Abri o gravador de vídeo do interfone. Ele tinha salvo os últimos 5 minutos. Salvei a gravação. Coloquei o título, Limites, 17 de abril de 2025. Tinha a sensação de que talvez eu precisasse dela de novo. Na manhã seguinte, acordei como se estivesse de ressaca. Não tinha dormido bem. Continuava ouvindo o som dos punhos batendo na minha porta. Mas, ao mesmo tempo, me sentia lúcida. O ar no meu apartamento parecia diferente. Parecia, finalmente, completamente meu. Preparei café, as mãos ainda um pouco trêmulas. Eu estava me arrumando para o trabalho. Só queria um dia normal. Então meu telefone vibrou. Era uma mensagem da Mega. Hey, não quero te deixar mal, mas acho que você precisa ver isso. Um vizinho antigo de Idaho acabou de compartilhar. Sinto muito. Abaixo, um print de uma postagem no Facebook. Era da minha mãe. Ela tinha postado uma foto antiga. Um jantar de família em que ela sorria. Parecendo a mãe perfeita. A postagem era longa. É com o coração mais pesado começava. Que preciso escrever isso. Às vezes, o filho em quem você mais confia. Aquele a quem você dá tudo. Te trai da pior maneira. Meu coração afundou. Nossa filha Raquel decidiu nos arruinar. Por pura inveja de sua irmã. Ela contou mentiras terríveis ao banco. E destruiu o crédito dos próprios pais. Precisei me sentar. O café ainda estava na minha mão. Mas eu não bebia. Estamos de coração partido, continuava o post. Seu pai e eu podemos perder nossa casa. Brittany pode perder o carro. O único meio que ela tem para levar. Nosso doce neto Tyler às consultas médicas. Sempre amamos a Raquel. Mesmo quando ela era difícil ou fria. Pagamos sua faculdade. Apoiamos sua mudança para Seattle. E é assim que ela nos retribui. Tentando deixar sua família na rua. Estamos postando isso para que nossos amigos e familiares saibam a verdade. Por favor, rezem por nós. E rezem também pela Raquel. Para que ela aprenda o que realmente significam gratidão e família. Rolei para baixo. Dezenas de comentários. Uma vizinha antiga. Elaine, sinto muito. Sempre soube que sua filha era uma ingrata. Uma tia distante. Horrível. Pobre Elaine e Robert. Vocês deram tudo a ela. Uma amiga da minha mãe. Brittany é uma mãe maravilhosa. Raquel devia ter vergonha. Algumas pessoas nunca aprendem gratidão. Comentário após comentário. Ingrata. Egoísta. Mimada. Pobre Elaine. Senti o sangue subir ao rosto. Era uma sensação quente e enjoada. Vergonha. Meu primeiro impulso foi lutar. Eu queria comentar.
Eu queria postar meus extratos bancários. Eu queria escrever: vocês não pagaram a minha faculdade. Eu tenho $60.000 em empréstimos estudantis. Eu paguei a casa de vocês. Eu paguei o carro dela. Eu queria postar o áudio do voicemail da Britney. Eu queria postar a foto do bolo no chão. Meus dedos tremiam sobre o celular. Eu estava pronta para digitar, pronta para me defender. E então eu parei. Quem eu estava tentando convencer? Essas pessoas. Esses vizinhos antigos e parentes distantes que me viram crescer? Eles estiveram em todas as festas. Eles viram como eu era tratada. Eles me viram recolhendo pratos enquanto Britney era tratada como uma rainha. Eles ouviram as piadas e não disseram nada. Eles faziam parte do mesmo sistema. Eles eram a plateia da minha mãe. Aquela postagem não era para mim. Era uma performance para eles. Minha mãe estava interpretando a vítima e precisava de uma vilã. Eu era a vilã. A antiga eu teria sido destruída por isso. A antiga eu teria passado dias, semanas tentando consertar? Tentando reconquistar a aprovação de pessoas que nunca realmente gostaram de mim. A nova eu só se sentia cansada. Coloquei o celular de lado. A verdade não precisa gritar. Ela só precisa de tempo. Respirei fundo. Terminei meu café. Abri meu laptop. Não entrei no Facebook. Abri meu e-mail de trabalho. Enviei um e-mail curto para minha equipe e para minha chefe, Lauren Shaw. Assunto: questão pessoal. Oi, equipe. Um problema privado da minha família infelizmente se tornou público. Vocês podem ver alguns boatos sobre mim nas redes sociais. Não vou comentar sobre eles, mas queria avisar caso vejam algo. Aprendi que limites normalmente irritam aqueles que antes se beneficiavam do meu silêncio. Meu foco continua sendo o trabalho aqui. Obrigada pela compreensão. Raquel. Apertei em enviar. Não era uma defesa. Não era uma explicação. Era um limite. Fui trabalhar. Eu estava nervosa. Entrei no escritório achando que todos estavam me olhando. Como se todos tivessem visto a postagem. Ninguém disse uma palavra. Tivemos nossa reunião da manhã. Falamos sobre uma atualização de software. Minha chefe, Lauren, perguntou minha opinião sobre um novo cronograma. Meu amigo Aaron, um dos engenheiros, fez uma piada ruim sobre café. Foi tudo normal. Mais tarde, recebi um e-mail da Lauren. Era só uma linha. Raquel, obrigada pelo aviso. Sua postura profissional é apreciada. Avise se precisar de algo. Só isso. E ali, sentada na minha mesa, eu percebi. Minha vida em Seattle era real. Meu trabalho era real. Meus amigos eram reais. O drama da minha família era apenas uma história que eles contavam. Para uma plateia que eu já tinha deixado para trás. Fechei o laptop no fim do dia. A verdade não precisava que eu lutasse por ela. Eu tinha terminado de viver pela aprovação deles. Alguns dias depois, a postagem do Facebook desapareceu. Mega me mandou mensagem. Ei, o post sumiu. Parece que o lixo se levou sozinho. Sorri. Chequei. Ela estava certa. Tinha simplesmente sumido. Me perguntei por quê. Talvez alguém que sabia a verdade tivesse confrontado minha mãe. Talvez algum parente com consciência. Talvez meu pai, num raro momento de coragem, tenha pedido para ela parar. Ou talvez, e isso parecia mais provável, as consequências tinham finalmente ficado reais. Talvez o banco tivesse oficialmente iniciado o processo de execução da casa. Talvez tivessem retomado o enorme SUV da Britney. Quando a história mudou de a Raquel é má para na verdade estou perdendo minha casa, a simpatia do público provavelmente secou. É fácil ser vítima na internet. É mais difícil quando o caminhão de reboque está na sua garagem. Então eu percebi algo. Não importava. Não importava porque ela tinha apagado. A única coisa que importava era o silêncio. O barulho tinha parado.
O verdadeiro ponto de virada veio uma semana depois. Uma carta chegou. Estava em um envelope grosso, cor creme. O remetente era o Green First Bank. Meu coração deu aquele velho giro gelado. Medo. E agora, pensei. Será que não funcionou? Estão me processando? O Sr. Reynolds cometeu algum erro? Minhas mãos não estavam firmes quando abri o envelope. Era uma única folha de papel oficial pesado. Não era um processo. Não era uma intimação. Era uma carta. Prezada senhorita Raquel Carter, esta carta confirma que, a partir de 1º de maio de 2025, você foi total e legalmente liberada de todas as responsabilidades financeiras referentes à conta conjunta de hipoteca e aos financiamentos de veículo registrados em nome de Elaine Robert Carter e Brittany Carter, respectivamente. Nossa investigação, baseada nos documentos fornecidos por você, confirmou a liberação de responsabilidade. Você não é mais considerada coassinante ou parte responsável por essas dívidas. Desejamos a você o melhor em seu futuro financeiro. Atenciosamente, Sr. Reynolds, gerente da agência Green First Bank. Li uma vez. Sentei no chão do meu hall de entrada. Li de novo. Total e legalmente liberada. Não mais responsável. Passei a mão pelo papel. Era real. Era carimbado. O selo era em relevo. Brilhava sob a luz. Estava feito. Não era só eu me sentindo livre. Não era só eu bloqueando números. Era um pedaço de papel do mundo, do sistema, dizendo: você está livre. Coloquei a carta no balcão da cozinha. Fiquei olhando para ela. Parecia paz. Parecia que a última corrente pesada tinha acabado de virar poeira. Naquela noite, fiz algo que não fazia havia 3 anos. Abri minha planilha de orçamento. Olhei para as 2 linhas. Ajuda na hipoteca dos pais, R$ 400. SUV da Brittany, R$ 640. Total, R$ 1.040 por mês. Minha mão estava no mouse. Cliquei na primeira linha. Apertei a tecla Delete. Sumiu. Cliquei na segunda linha. Apertei Delete. Foi embora. O total no fim da planilha de repente tinha R$ 1.040 a mais. Fiquei olhando para aquele número. Era o meu dinheiro. Pela primeira vez, era totalmente meu. Abri uma nova linha no orçamento. Coloquei o título, Meu Futuro. Coloquei os R$ 1.040 ali. A antiga eu teria sentido culpa. A antiga eu teria se preocupado: eles estão bem? Estão sem casa? A nova eu só sentia silêncio. Eu já tinha dado a eles $30.000. Eu tinha dado minha infância. Tinha dado meu respeito próprio. Eu não tinha mais nada para dar. E nada mais para sentir culpa. Meu celular vibrou. Era meu amigo Aaron. Oi, disse ao atender. Minha voz parecia normal. Ei, Ra. Eu e a Megan vamos pedir pizza e assistir a um filme de ficção científica horrível. Quer vir? Olhei para a carta no balcão. Olhei para o orçamento novo e limpo na tela. Quero, sim, respondi. Vou levar a sobremesa. Desliguei. Coloquei os sapatos. Peguei minhas chaves. Saí do meu apartamento para a noite fresca de Seattle. E não olhei para trás. Semanas passaram. Depois meses. O barulho sumiu completamente. Nada de ligações bloqueadas. Nada de números desconhecidos. Nada de mensageiros, nem posts no Facebook. Só silêncio. O silêncio foi estranho no começo. Parecia vazio. Passei toda a minha vida em alerta máximo, esperando pela próxima crise, esperando pela desaprovação da minha mãe ou pelo drama da minha irmã. Sem aquele barulho, tive que aprender quem eu realmente era. Foquei no trabalho. Foquei na minha pequena e boa vida. Comecei a liderar um novo projeto na Green Pulse Tech. Era complicado, difícil, e eu amava cada momento. Uma tarde, minha CEO, Lauryn Shaw, me parou no corredor.
Ela é uma mulher alta e inteligente, que nunca desperdiça palavras. Raquel, disse ela, sorrindo levemente. Sua equipe terminou a nova versão 2 dias antes do previsto. Temos uma boa equipe, respondi. Você é uma boa líder, ela retrucou. Você lidera com estabilidade. As pessoas confiam nisso. É uma habilidade rara. Continue assim. Eu apenas a encarei. Estabilidade. Minha vida inteira, minha família tinha chamado minha estabilidade de chata. Chamavam minha natureza calma de fria. Chamavam minha responsabilidade de arrogância. Aqui, na minha vida real, era uma habilidade. Era a minha maior força. Pela primeira vez, fui elogiada pelo que eu era, não pelo que eu podia fazer pelos outros. Construí uma nova família. Meus amigos, Megan e Aaron, se tornaram minha verdadeira família. Passamos o dia de ação de graças no apartamento do Aaron. Cozinhamos um peru seco demais e rimos até chorar. Sem drama. Ninguém insultou ninguém. O filho de ninguém jogou a torta de abóbora no chão. Passamos o Natal na casa da Megan. Bebemos vinho e trocamos pequenos presentes pensados com carinho. Preenchi minha vida aos poucos, não apenas sobrevivendo, mas vivendo. Fiz trilhas. Li livros. Economizei meu dinheiro. Aqueles R$ 1.040 por mês iam para minha conta do futuro. Depois de um ano, tinha mais de R$ 12.000. Era minha segurança. Era minha liberdade. Eu estava feliz. Não era uma felicidade barulhenta. Era uma felicidade calma e constante. Então, um ano depois de ter saído daquele banco, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número que eu não reconhecia, mas eu sabia quem era. Desculpe por tudo. Apenas 6 palavras. Sem desculpas, sem explicações. Não dizia me desculpe, mas também não dizia minha mãe me obrigou. Apenas desculpe por tudo. Eu sabia que era da Britney. Sentei no sofá olhando a mensagem. O mesmo sofá onde eu tinha lido o post da minha mãe. O mesmo cômodo onde ouvi eles batendo na minha porta. Pensei em responder. O que eu diria? Obrigada? Eu te perdoo. Já é tarde demais. Perguntei-me por que ela estava me mandando mensagem agora. Talvez estivesse em terapia. Talvez tivesse amadurecido. Ou talvez a vida dela fosse difícil. Talvez tivesse perdido a casa. Talvez estivesse dirigindo um carro velho de 10 anos. Talvez precisasse de dinheiro. Talvez fosse o primeiro passo para me pedir dinheiro novamente. A antiga eu teria se despedaçado. A antiga eu teria visto isso como uma oportunidade, uma chance de finalmente consertar minha família. A nova eu apenas senti um leve sorriso triste. Sorri levemente e deixei o celular de lado. Percebi que perdão não é o que eu pensava. Perdoar, percebi, nem sempre significa abrir a porta de novo. Não significa que você tem que deixá-los entrar. Não significa que você tem que esquecer o que aconteceu. Às vezes, perdoar é apenas deixar ir. Não é por eles. É por você. É o ato final de desvinculá-los do seu coração. Às vezes, perdoar é apenas fechar a porta suavemente e se afastar em paz. Peguei meu celular novamente. Não respondi. Apenas deletei a mensagem. Lá fora, pela minha janela, o Lake Union brilhava. O sol estava se pondo atrás das montanhas olímpicas. O céu era uma mistura de laranja e roxo. Estava lindo. Olhei meu reflexo no vidro. Vi uma mulher calma, uma mulher estável, uma mulher finalmente segura. Sussurrei para o meu reflexo.